Aí, esse é o terceiro vídeo do canal. Vamos falar agora de um assunto a respeito de Eva e Caim. Se você tiver aprendido alguma coisa errada a respeito desse assunto que eu vou tocar agora, Deus vai iluminar o seu coração agora. As pessoas pegam aquele verso que está em Gênesis, capítulo 4, 16 e 17. Seria bom você anotar as referências bíblicas. Bem, primeira coisa, o verso diz: Saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Jardim do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a Enoque. Caim conheceu a sua mulher. Como assim? A pergunta que fica na mente das pessoas é o seguinte: se só havia Adão e Eva, Caim e Abel, né? Caim matou Abel. Como que ele foi para a terra de Nod, conheceu uma mulher? Que mulher é essa? Então surgem muitas hipóteses, né? Para não falar que são heresias que vão causar dano e estão causando. Uma dessas hipóteses, vamos dizer assim, né? É que essa mulher fosse uma estrangeira de outra raça. Talvez filhos que Adão e Eva tivessem no jardim. Mas nós vamos ver que isso é impossível. Totalmente impossível dizer que Adão e Eva tiveram filhos no jardim. Nós vamos ver isso. É bem possível que Eva teve ficado grávida no jardim, porém ela só veio conceber fora do jardim. Nós vamos ver isso. A questão é o seguinte: essa mulher de Caim, ela não foi uma estrangeira no sentido de ser uma mulher de outra raça, uma raça antes da queda, e também ela não era uma mulher nascida no Éden. A questão é essa. Ela não era diferente do ser humano, ela não era nascida no Éden. Por quê? Vamos ao primeiro verso, para você compreender. Atos capítulo 17, verso 26. O apóstolo Paulo vai falar aqui para nós, não só esse verso, mas como vários outros. Ele vai dizer que, também nós vamos ver em João, explicando sobre esses detalhes, Atos 7, 26. Fala assim: E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e o limite de sua habitação. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que de um só sangue Deus fez toda a geração dos homens. Ou seja, não tem possibilidade dessa mulher ser de sangue diferente de Caim, ou ser de outra raça, como há heresias aí no YouTube falando disso, né? Além dele falar isso, nós precisamos entender um conceito teológico. Existe uma teoria do poligenismo. Vários casais foram criados no início do mundo. Essa teoria, na verdade, ela é uma heresia e totalmente diabólica isso. Só existe uma doutrina bíblica chamada monogenismo. Diz que Deus criou apenas um casal, que é Adão e Eva, e toda a humanidade descende deles, certo? Como que nós vamos provar isso? Primeiro que ela não foi nascida no Éden, não é de raça diferente, ela era uma descendente de Adão e Eva. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 3, verso 23 o seguinte: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pois é, ele vai explicar na mesma carta. Romanos 6, 23, primeiro, todos pecaram. Aqui em Romanos 6, verso 23, ele vai dizer: Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Ou seja, se essa mulher fosse de uma raça diferente, não sendo da raça humana, ela não deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte, ok? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5,12, ele vai dizer: Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, que homem é esse? Adão. E pelo pecado a morte, olha a consequência, salário do pecado é a morte, né? Por causa de um homem entra o pecado no mundo, e por causa do pecado entra a morte. Assim também a morte
passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Se você admitir a hipótese absurda, né, de que havia pessoas antes da queda, isso significa que essas pessoas não continham o pecado original. Isso não condiz com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e por causa dele entrou a morte. E por causa disso é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21 e 22, o apóstolo Paulo explica de novo, porque assim como a morte veio por um só homem, ou seja, que homem é esse? Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Cristo, o verbo que se fez carne. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados e ressuscitarão em Cristo, certo? Então você já tem um princípio bíblico bem claro aí. Primeiro, todas as pessoas descendem de Adão. Todas as pessoas recebem a morte como punição, porque o salário do pecado é a morte. Punição pelo pecado de Adão, porque ele é o representante maior de toda a humanidade. E todas as pessoas que receberem a Cristo como seu Salvador receberão por um só homem, que é Cristo, né, o último Adão, como é chamado, receberão a ressurreição, que é a vida eterna, ok? Então essa ideia de que Caim casou com uma pessoa de espécie diferente, uma raça pré-queda, né? Isso não provém da Bíblia. Porque senão ela não teria passado pela morte, uma vez que não teria pecado. O salário do pecado é a morte. Ok? Solução para você entender claramente. Caim se casou com uma parente dele. Isso é simples. Gênesis capítulo 1, no verso 27 e 28, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, macho e fêmea. Os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, primeiro mandamento que foi dado a esse casal: frutificai e multiplicai-vos e encheis a terra. Ou seja, vai gerar filhos, né? Multiplicai e encheis a terra. A partir deles, eles precisavam encher toda a terra, com gente, com pessoas. Então, esse é o primeiro mandamento dado a Eva e Adão. Então, rapidamente Eva ficou grávida. Por quê? Porque ela estava na plenitude de sua fertilidade. Adão e Eva viveram muitos anos. Adão viveu 930 anos. Quantos filhos você imagina que Adão e Eva teve ao longo de todos esses 900 anos, 930 anos? Uma vez que eles eram muito mais sadios, né, eu diria fisicamente, porque eles foram os primeiros habitantes aqui da Terra. Então, a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva. Não foi a serpente que conheceu a Eva, foi Adão. Né? E conheceu Adão a Eva, sua esposa. E ela concebeu e deu à luz a Caim. A Bíblia deixa bem claro, houve uma relação sexual com Adão, entre Adão e Eva, né? E aí ela concebeu de Adão e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. A palavra Senhor ali tem sido divulgado aí na internet, porque tem cada doido na internet aí, tem sido divulgado que a palavra ali é Baal. E aí eles começam a criar uma heresia, uma confusão. Ah, no hebraico a palavra lá é Baal, porque é Senhor, não sei o quê. O texto ali está dizendo ali Ibirê Babirê, que quer dizer Jeová, porque tem várias pronúncias para essa passagem. Alcancei, né? Eles querem dizer que Eva teve de Baal um filho. Isso é uma heresia diabólica. Yud-Re Babirê, alcancei de Deus um filho homem. Essa é a exclamação. Mas por que essa exclamação, alcancei do Senhor um homem? Ela poderia ter tido várias filhas mulheres. Por quê? Porque não se conta genealogia a partir das mulheres. Cabeças de genealogia são sempre homens. Genealogias sempre são contadas na Bíblia a partir de homens.
Por isso ela vai e faz essa exclamação, ela, o Adão, né? Então, ela diz, alcancei do Senhor um homem, porque toda vida vem do Senhor Deus. Então ela diz, alcancei do Senhor um homem, porque provavelmente ela tinha tido várias filhas mulher, e naquele momento ela teve um filho homem. E aí ela diz isso. E uma dessas meninas pode ter sido a mulher de Caim. Então no verso 25, depois que Caim mata Abel, fala assim, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, né? Mais uma vez, a mesma expressão usada em Gênesis 4:1, agora em 4:25, tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou o seu nome de Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou, certo? Então, uma das questões que tem causado polêmica aí, em Levítico capítulo 1, versículo 27, diz, e quando o homem tomar sua irmã, filha de seu pai ou filha da sua mãe, e ver a nudez dela e a sua torpeza, portanto, serão extirpado aos olhos de seu povo, descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Na época ela era pena de morte. Isso era uma questão de... Isso é chamado de incesto, né? Irmãos casando com irmãs. Mas essa lei só vai acontecer lá na frente. Lá na frente, meu amigo. Porque na época de Caim, Abel, Adão e Eva, não existia essas leis. Né? E para que rendesse toda a população na face da terra, foi necessário justamente isso, que irmãos casassem com irmãs. Você entendeu agora? Então, nós vamos ver mais alguns versículos bíblicos aqui. Né? Com quem que esses filhos de Adão vai se casar? Obviamente com suas irmãs, posteriormente com suas sobrinhas, primas e assim sucessivamente. Mas nós vamos ver mais alguns versículos bíblicos aqui. Vamos lá. Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Né? E ela disse, alcancei do Senhor um homem. Essa exclamação, ela tem que ser algo que chama a atenção. Por quê? Só para você ter uma noção, o povo de Israel entra em torno de 70 pessoas, 75 no Egito. E quando sai com uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Eram 600 homens. Se cada um tivesse tido apenas uma mulher, poderia ter duas ou mais naquela época, né? Então, se tivesse só uma mulher, seria homens e mulheres. 1.200.000 pessoas, né? Só que ainda tinha crianças, filhos. Isso dá em torno de 2 milhões de pessoas saindo do Egito. Uma multidão enorme. Todo mundo descendente de Jacó. E ele estava numa condição absolutamente adversa, né, ainda, sendo escravizado, perseguindo, e mesmo assim multiplicou dessa forma. Agora você imagina Adão, que viveu 930 anos. Gênesis capítulo 5, verso 3 ao 5. Algumas pessoas dizem assim, né? Mas por que não existe genealogia de Caim? É lógico que existe. No capítulo 4 diz que Caim nasceu de Adão e depois fala de seus filhos. Inclusive um dos filhos, o primeiro é chamado de Enoque, que não é o outro Enoque que foi trasladado, porque esse era filho de Sete. E Adão viveu 130 anos e gerou filhos, né, à sua semelhança, conforme a sua imagem. E um deles ele colocou o nome de Sete. Esse é o terceiro homem narrado na Bíblia, terceiro homem, filho de Adão. E por que não narrou nenhuma filha de Adão e Eva? Por quê? Porque a Bíblia não descreve genealogia a partir de mulher. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. Adão e Eva geraram filhos e filhas.
e foram todos os dias de Adão, que Adão viveu 930 anos. Imagina uma pessoa vivendo 930 anos e ainda tendo esse mandamento: crescei e multiplicais, né? E encheis a terra. Imagina isso. Então essas pessoas todas foram proliferando sobre a terra, foram se multiplicando durante 1000 anos. Imagina isso. Então, pessoal, vamos... Gênesis capítulo 5, verso 6, a continuação até o verso 8, vai falar de Sete. Sete viveu 105 anos. E a partir de 105 anos, ele gera a Enos. Pode ser que Sete tivesse várias filhas antes, sim, mas o primeiro filho é a partir dos 105 anos. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos. Então, Adão e Eva tiveram vários filhos e filhas. Mas por que citou aqui apenas Sete? Porque ele é importante na genealogia que aponta para o Cristo, Messias. Então, aponta apenas Enos, porque Enos é importante para essa genealogia. Então, as genealogias elas são importantes até Cristo, porque depois de Cristo não se fala mais disso. Por isso que Paulo diz que não deveríamos discutir genealogia à frente, porque hoje nós não temos nenhuma ligação mais entre carne e sangue, porque isso não leva mais ninguém a estar mais próximo de Deus. Foram todos os dias de Sete, 930 anos, me parece. Adão vive 930 anos e o seu filho Sete vive 912 anos. 912 é muitos anos, viu? Então, vamos ver mais alguns versículos aqui a respeito disso. Sobre a questão de Caim ter sido filho da serpente. Gênesis 4, verso 5. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, né? E ela concebeu dele, obviamente, de Adão, e deu à luz a Caim. E disse: eu alcancei do Senhor um homem. A exclamação ali não é para dizer que foi Deus que engravidou Eva ou que foi um suposto Baal, que não tem nada a ver com isso. Ou que foi a serpente. Conheceu Adão a Eva. Agora, quem quer distorcer o texto, né? Aí sim, nós vamos ver logo após algo a respeito disso lá em João. Certo? Agora, a pessoa que inventa uma heresia dessa, ele tá pela madrugada, viu? Caim, filho da serpente. Que é isso, irmão? Como é que alguém pode acreditar nisso? A pessoa tem que estar muito desviado, viu? Sem falar que isso é uma blasfema, irmão. Uma blasfema imensa. Qual a base que as pessoas têm usado para disseminar uma heresia dessa? De que Caim fosse filho da serpente, embora a Bíblia está dizendo que Caim é filho de Adão e Eva. Eles distorcem a Bíblia a partir do texto de 1 a João. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 10 ao 12. Que diz assim, né? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Veja bem, nisto o quê? Ele vai explicar. Qualquer que não pratica a justiça, independente da raça, independente de qualquer coisa, qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? É do diabo. As pessoas querem dizer que existe duas raças paralelas, filhos na carne de Caim e filhos de Sete. Esses seriam os filhos de Deus e os filhos do diabo são descendentes literais de Caim. Isso é uma heresia. O que está falando aqui dos filhos do diabo são espirituais. Lembrando que Noé é descendente de Sete, né? Noé é descendente de Sete e morre todas as pessoas, só sobrando Noé e seus filhos. Entendeu? Então, nós vamos ver aqui
Aqui, a Bíblia diz, vamos ver, deixa eu procurar mais alguns versículos aqui, deixar pronto. Agora veja bem, mesmo que, vamos abrir uma possibilidade, né? Ah, mas os filhos de Noé casou com pessoas da família de Caim. A descendência não é contada pela mulher, logo isso está excluído. Mesmo depois do dilúvio, tem gente que diz que continua a descendência de Caim. É um absurdo isso. É um absurdo, irmão. Continuando. Nisto são manifestos os filhos de Deus, né? Vamos ler de novo aqui, primeiro a João. E dos filhos do diabo, qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então ele é de quem? Do diabo. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos. Esta é a mensagem, amem uns aos outros, não como Caim, que era do maligno. Tá vendo? Ele era do maligno, dizem eles, né? É porque o maligno era a serpente que teve relações sexuais com Eva e começa toda aquela heresia, blasfêmia. E matou o seu irmão, tá aqui. Quem não ama o seu irmão não é de Deus, é de quem? Do diabo. Então, não que ele foi gerado pelo diabo na carne, mas ele foi adotado pelo diabo no espírito. Por quê? Porque espiritualmente ele não se submeteu a Deus. Deus falou, olha, o bem e o mal está entre você, você está com o rosto entristecido, vai lá, opta por fazer o bem. E ele optou em fazer o mal. Então, ele obedeceu a quem? A carne. Então, quem segue a carne é filho do diabo. Paulo diz em Romano a respeito disso. Caim era filho do maligno e matou o seu irmão. Por quê? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Primeiro a João 3,15 fala assim, qualquer pessoa que odeia o seu irmão, ele é um homicida. Que homicida? Satanás. Mas qualquer um que odeia o seu irmão é filho de Deus? Não, do diabo. Jesus falou aqui, aquele que odiar o seu irmão já matou em seu coração. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. João capítulo 8, verso 44, Jesus está conversando com um grupo de judeus e eles se exortaram, né? Se exaltaram, né? E nesse verso 44, eles estavam, você vê que eles vão estar se gloriando na carne, né? E eles diziam que eles eram filhos de Abraão. E Jesus disse que eles não eram, porque se eles fossem filhos de Abraão, eles creriam nele, né? João capítulo 8, 32 ao 44. Jesus falando, se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam. Mas por que vocês me odeiam? Porque vocês querem fazer a vontade de seu pai, o diabo. No Evangelho de João, capítulo 8, 44, Jesus diz aos judeus, vocês tendes por pai ao diabo. Seu pai é o diabo. E querem satisfazer os desejos de vosso pai. Ele, o diabo, que é o pai de vocês, foi homicida desde o princípio. Tá vendo porque ele fez a ligação de Caim ser filho do diabo? Porque foi homicida, porque não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando fala que ele é pai da mentira, ele teve relação com alguém para gerar uma filha chamada mentira? Não, a paternidade aqui é espiritual. A paternidade aqui é uma prática que é contrária à prática da fé. Voltando lá. 1 João, e vós sabeis que nenhum homicida tem
a salvação. Quem comete pecado é do diabo. Ou seja, a palavra aqui está dizendo que quem vive na prática do pecado quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Ele não para de pecar. Ele não se arrepende. Ele não busca santidade. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, enquanto você pecava, você era filho do diabo, né? Como Caim. Não porque você tem descendência na carne dos filhos de Caim, mas porque você estava tendo as mesmas práticas de Caim e não ouvia a voz de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Romanos capítulo 8, verso 14, 8:14, diz assim: porque todos os que são guiados, não todo mundo, né? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, não são guiados pela carne. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E quem não é guiado pelo Espírito de Deus é filho do diabo, não na carne, mas espiritualmente. Entendeu? Romanos capítulo 8, verso 14, para concluir. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, você é guiado hoje porque você conheceu a Cristo, você se arrependeu dos seus pecados. Antes você não era filho de Deus, era uma criatura. Portanto, ide pregai a toda a criatura. E quando essa criatura crê, ela se torna o quê? Filho de Deus. Então tá aí o terceiro vídeo do canal.